Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. O título da mensagem, queridos, é Vale até Jesus. Vale até Jesus. Ok? E o texto base é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Vejam com atenção esse texto. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Seguinte, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Respondeu ele. Quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seguinte, disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Seguinte, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O último versículo. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Queridos, nessa parte do ministério de Jesus, nesse exato momento do ministério de Jesus, ele já tinha curado pessoas, ele já tinha libertado pessoas, ele já tinha feito uma série de coisas que, pelo menos, as pessoas deveriam olhar para Jesus e pensar: vou até ele porque eu preciso disso. Jesus já tinha feito uma série, e não foram poucos, mas uma série de milagres. E esses milagres, eles percorreram toda a região, toda a Galileia, toda a Judéia, toda aquela parte do que hoje se chama Palestina e Israel já tinham percorrido, e não existiam redes sociais na época. Então Jesus ele já tinha feito uma série de coisas, e aquilo já tinha percorrido, as pessoas já o conheciam em determinado momento, já sabiam quem era Jesus. E o mais interessante é que, normalmente, as pessoas procuravam Jesus para quê? Para que elas procuravam Jesus? Eu preciso de uma cura, eu estou opresso, eu preciso de um milagre financeiro, eu preciso salvar a minha vida, eu estou triste, eu preciso de alguma coisa. Então, quando você precisava de alguma coisa, você procurava Jesus. Nessa história, nós temos exatamente o contrário. Nós temos provavelmente um jovem judeu, provavelmente, e ele vem até Jesus. Só que ele não precisava do que normalmente as pessoas que procuravam Jesus precisavam. Ele não precisava. Simplesmente ele chega até Jesus e faz o seguinte questionamento, que foi o que é a chave desse texto. Eu já fiz muita coisa, Jesus. Eu já fiz muita coisa. Só que o que eu preciso para ser perfeito? Essa era a pergunta. A pergunta desse jovem rico, esse jovem que dos 10 mandamentos, segundo a Escritura Sagrada, ele cumpriu 6. E se você parar para perceber no texto, Jesus conversa com ele até o 9, ele não fala o 10º. Percebam isso. Esse jovem, então, ele já tinha feito tudo. É como se ele tivesse... É que o texto, nós temos que ler o texto ao contrário de vez em quando. Se você parar para perceber, esse jovem ele vem cobrar de Jesus algumas coisas.
Jesus, eu já fiz isso, e ainda me falta alguma coisa para eu ser perfeito. Ainda me falta alguma coisa. Eu fiz um monte, eu fiz uma série de coisas, Jesus. E o que me falta? Eu quero ser perfeito. E tudo que eu fiz até agora não faz com que eu me sinta perfeito. Então era um caso totalmente diferente do que você vê a maioria das pessoas que vão buscar Jesus. Ele não precisava de cura, ele não precisava de dinheiro, ele não precisava de uma promoção do emprego, ele não precisava ajustar o casamento dele, ele não precisava uma cura para o filho dele. Ele queria ser perfeito. O que preciso para ser perfeito? Após, queridos, toda uma prestação de contas que acontece no texto, após toda uma lista de coisas que ele entrega para Jesus, dizendo que ele já fez, Jesus ele tem uma resposta sensacional. Jesus é um gigante. Jesus ele tem uma resposta linda. Após toda essa prestação de contas, e ele mostra os resultados da sua obediência, Jesus lhe mostra algo surpreendente. Venda tudo. Largue tudo. Venda tudo. Largue tudo e siga-me. Largue tudo. Esse largue tudo significava: deixe para trás essa forma de você pensar. Altere a sua forma de pensamento. Mude alguma coisa. Largue tudo isso. Largue todo esse pensamento que você tem. Largue toda essa história que você tem. Deixe para trás toda essa religiosidade que você tem. Deixe para trás todo esse ensinamento que você tem sobre o dízimo. Deixe isso de lado. Venda, se desfaça disso e siga-me. E siga-me. Uma coisa muito interessante é o verso 18. Que no meio dessa conversa, queridos, o jovem questiona: quais? Quais? Pode colocar o verso 18, por gentileza, para mim? Pode? Quais? Perguntou ele. Alguma coisa faltava, e ele fala: quais? Algo me falta. Esse quais, queridos, teologicamente, esse é o problema de colocar um cara de ensino. Teologicamente, queridos, esse quais significa duas coisas nesse texto sagrado. Duas coisas. Significa o quê? Primeiro, que ele dava mais atenção a alguns mandamentos do que outros. Então esse primeiro quais representa um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que pensa da seguinte forma: eu tenho uma série de coisas para fazer na igreja, só que nessa parte do dízimo aqui eu não sou bom, cara. Então eu vou compensar nas outras. Eu vou ser o maior evangelista da igreja, porque eu acho que se eu for o maior evangelista, Deus não vai ver essa parte do dízimo. E daí o cara do dízimo fala: eu não sou bom em evangelização, não. Esse negócio de falar para Jesus, pessoal, eu sou meio ruim. Eu tenho vergonha de falar desse tal de Jesus aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar um caminhão de dinheiro para a igreja. Então esse primeiro quais, queridos, eu quero construir uma ideia com vocês para depois destruir essa ideia. Então esse quais representa o quê? Um grupo de pessoas na igreja, ou um grupo de pessoas, que valorizava alguns mandamentos em detrimento dos outros. O não matarás, beleza. Agora o não dirás falso testemunho contra seu próximo, isso fica meio esquisito. Então esse primeiro quais representa um grupo. O segundo grupo significa o seguinte: que alguns mandamentos eram completamente ignorados por ele. Por isso que, prestem atenção, Jesus vai até o mandamento 9 com ele no texto. Ele não fala o mandamento 10.
até o mandamento 9, todos eles são humanos, envolvem relacionamentos humanos. E o mandamento 10 é algo semelhante ao outro. Então o que acontece? Jesus fala: você já fez tudo, agora venda tudo, dê aos pobres e siga-me. Ele não fez isso, porque ele não dividiu, ele não vendeu e deu aos pobres, porque ele não se comparava aos pobres. Para aquele jovem, ver uma pessoa mais pobre desfrutando de algo, para ele era uma ofensa. Essa é uma parte de outro grupo da igreja. São dois grupos da igreja representados nesses quais: um grupo que não aceita o que o outro tem, e um outro grupo que vê algumas partes e acha que representando mais algumas partes vai ser abençoado por Deus, porque Deus não vai ver a outra coisa. Então esse quais, queridos, é chave no nosso texto. É uma chave muito, muito forte. Esse jovem, ele acreditava, continuando nesse texto, ele acreditava que quando ele cumprisse todos esses mandamentos, é como se ele recebesse uma credencial no peito, assim, um crachá no peito. E esse crachá no peito estaria escrito: sou perfeito. Sou perfeito, era isso que ele achava. Todo mundo sabe o que é uma credencial. Eu sempre uso isso de experiência, eu sempre falo isso. Eu sei que ele pode ouvir isso um dia e ele sabe muito bem disso, eu nunca escondi isso dele. E sempre vou contar essa história. Pastor Pio, para mim, é um gênio. Pastor Pio, para mim, é um mestre incontestável. Tudo o que eu sei foi ele que me ensinou. Nunca escondi isso de ninguém, o amor, o carinho e o respeito que eu tenho por ele. Isso tudo me dá até uma certa liberdade de brincar com ele algumas vezes. E uma vez eu tive a oportunidade de ir com o pastor Pio para os Estados Unidos. Ele pegou e falou: Rafa, vamos visitar um centro associado da FATEME nos Estados Unidos, em Pompano Beach. O pastor Moisés é o líder do centro associado. E eu já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes, só que não com ele. E nessa vez foi apenas eu e ele. Queridos, todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, aconteceu algum probleminha. O pessoal colocava você em outra fila, o pessoal olhava para você e achava que você era alguma coisa esquisita, achava que você era, sei lá, um possível terrorista, não sei. Então eu sempre enfrentava algum problema, sempre. E nessa vez só eu e o pastor Pio. Foi o melhor voo na minha vida. Eu falava: esse avião não cai. Eu só olhava para ele e falava: Pio, tem muita coisa para fazer ainda? Ele falou: tem muita coisa para fazer ainda. Eu falei: então não cai. Então vou ficar sossegado. Mas chegamos nos Estados Unidos, nós fomos juntos no guichê. Fomos juntos. Quando chegamos no guichê, sempre tem uma série de perguntas. E eu já estava esperando umas 15, né? Para onde você vai? Como é seu nome? O que você faz da vida? Toda aquela coisa. Quando eu cheguei com o pastor Pio, ele entregou o passaporte, entregou o meu. O rapaz não me perguntou nada. Ele só carimbou o passaporte e falou: boa viagem. Eu olhei para o pastor Pio e falei: você é um excelente credencial para entrar nos Estados Unidos, né? É um excelente. Porque olharam com quem eu estava, olharam toda a experiência dele, todas as vezes que ele foi e tudo. Pô, você está junto com ele? Vai. Foi a primeira vez que não perguntaram o meu nome, querido. Normalmente eles perguntam, Rafael, não perguntaram nada. Então ir para os Estados Unidos com o pastor Pio é como se você colocasse uma credencial aqui, ó, e falasse: ó, estou entrando, galera, estou indo. Esse jovem pensava dessa forma. Esse jovem tinha posses, talvez muitos de vocês aqui tenham. Esse jovem tinha uma situação familiar muito bem estruturada, talvez todos aqui tenham. E ele achava que tudo isso que ele lutou, que ele batalhou, que ele foi atrás, isso ia colocar uma credencial no peito dele escrito: está perfeito, você é perfeito. Era esse o pensamento dele. E ele vem até Jesus, imagine, ele vem até Jesus e fala: mestre, o que falta para eu ser perfeito? O que falta? Ele achava ainda, o que preciso? O que eu preciso? Queridos,
Quando confiamos plenamente em nossos esforços, quando vocês confiam unicamente nos esforços de vocês, somente nos seus esforços, algumas coisas ficam evidenciadas muito claras no seu dia a dia. Você pode ver isso hoje já, se você quiser. Se você tem um chefe, se você tem um marido, se você tem uma esposa, se você tem um líder de grupo familiar, que confia plenamente, 100% nos esforços dele, 5 características desse jovem está nesse líder, nesse marido, nessa mulher. Quais são as características que ele veio e representou para Jesus? Jesus percebeu isso. Primeiro, fraqueza. A pessoa que acredita 100% nos seus esforços e acha que esses esforços vai tornar ele uma pessoa perfeita, ela é fraca. Perceba isso. Esse jovem tinha tudo. Provavelmente ele tinha muito mais, infinitamente mais, do que todos os apóstolos, os discípulos que estavam próximos de Jesus. E ele provavelmente olhava para esses apóstolos, discípulos e pensava, cara, eles não têm o que eu tenho. E olha a felicidade desses caras aqui. Olha esse tal de Pedro. Olha a felicidade que esse cara tem. Como que pode isso? Ele não tem 10% do que eu tenho. Ele não tem 5% da influência que eu tenho. Pelo contrário, ele tinha alguns barcos, alguma coisa, deixou tudo para trás para ficar perto de Jesus e está mais feliz do que eu, que tenho muito mais do que ele. Então a primeira característica, você vê uma fraqueza nesse jovem, que também é uma característica das pessoas que acreditam 100% nos seus esforços como forma de chegar até a felicidade, ou como forma de chegar à perfeição. Uma segunda característica que você percebe nesse jovem, e provavelmente, nas pessoas que acham que pelos esforços podem chegar à perfeição, seria o medo. O medo faz parte dessa pessoa. O medo faz parte. Imagine, queridos, vamos nos colocar na cabeça desse jovem. Imagine o medo que ele tinha para dormir. O medo que ele tinha para dormir. Ele pensava, se eu dormir e se eu morrer hoje, eu não sou perfeito. Com uma conta bancária excelente, cumprindo todos os mandamentos, mas eu ainda não sou perfeito. Imagine o terror noturno que esse jovem tinha para colocar a cabeça no travesseiro e pensar, e se eu não acordar amanhã, de que me adianta ser multimilionário? Hoje nós vemos isso de uma forma muito clara. Um grupo de pessoas muito grande da cidade de Curitiba, nós já sabemos disso. Pessoas de muita força financeira adquiriram o Covid, isso já chegou até na nossa igreja. Várias pessoas de Curitiba, da cidade de Curitiba, pessoas com alto grau, alto poder aquisitivo, adquiriram o vírus do Covid. E essas pessoas ficaram com medo de dormir, mesmo tendo tudo, o melhor médico, a maior quantidade de dinheiro que você possa imaginar na conta bancária, um apartamento, uma casa que você precisa de uma moto para procurar sua esposa dentro da casa, de tão grande que é o apartamento, e essa pessoa com medo de dormir e não acordar no outro dia. Consegue perceber como que algumas características desse jovem nós percebemos em 2021? Consegue perceber agora por que a palavra de Deus é eterna? A palavra de Deus é eterna, queridos. Uma terceira característica desse jovem, egoísmo. Ele fica triste, ele não divide os bens, ele não vende os bens. Para ele olhar o próximo com algo parecido do que ele tem, seria um absurdo. Não pode. Cícero não pode ter um carro melhor que o meu. Não pode. Impossível. Impossível. Cícero não pode ter. Se eu tenho um carro de 600 mil reais, eu não tenho, tá? Se eu tenho um carro de 600 mil reais, o Cícero não pode ter um de 1 milhão.
É assim que ele via. Por isso que ele chorou. Por isso que ele não dividiu. Ele não aceitava ver o outro melhor do que ele. Será que nós vemos isso hoje nos nossos dias? Será que você vê isso hoje? Será que você vê isso no seu emprego? Será que você vê isso, enfim? Uma quarta característica, comparação. A pessoa que ela confia plenamente nos seus esforços e apenas nos seus esforços, ela sempre se compara a alguém. Sempre. Sempre. E a comparação é um perigo muito grande na vida das pessoas. Exatamente porque Deus tem um projeto para cada um de vocês num tempo exato dele. Tempo exato dele. Existem pessoas que começaram a ministrar o evangelho acima dos 60 anos de idade e salvaram milhares de pessoas. Existem pessoas que começaram a pregar o evangelho aos 11 anos de idade e salvaram milhares de pessoas. Então não existe comparação. Por isso que a famosa oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Ele que dá o pão hoje e não o seu irmão. E é Ele que dá da forma que Ele acha. Então essa pessoa ela se compara. Uma quinta característica, e a principal de todas, essa pessoa ela tem uma felicidade passageira. A felicidade da pessoa passageira. Imagina essa pessoa chegando, esse jovem chegando até Jesus chegando lá, todo, enfim, com uma carta de recomendações de todas as coisas que ele fez. Ele chegando até Jesus, quando ele cruza com Jesus, ele fala, a felicidade dele já era, ele vira as costas e vai embora. A felicidade sempre é passageira para quem confia nos seus esforços. Exatamente por quê? Porque sempre você vai querer conquistar mais pelos seus esforços e os seus esforços são limitados. Então essas 5 características desse jovem, Jesus percebeu de uma forma muito grande. Jesus percebe isso. Eu falei que queria contar 3 histórias para vocês, essa é mais ou menos a primeira. Então um jovem rico chegando até Jesus. Chegando até ele e não tendo talvez o que ele queria, que era ser perfeito. O que Jesus precisava fazer era mudar a forma de pensamento dele. Jesus olha para esse jovem e pensa, tenho que fazer esse jovem mudar o pensamento dele. Ele tem que mudar a forma dele de pensar. A famosa metanoia que a gente conhece. Queridos, toda a sociedade, agora eu vou partir para a segunda história, guardem essa no cantinho aí com vocês. Toda a sociedade ela tem um pensamento estruturado, tem uma cultura, tem uma forma de pensar, tem um sistema de pensamento. Toda cultura, todo povo, todo mundo tem um sistema de pensamento. Você vai em regiões da África, ou melhor, você vai em regiões da Tailândia, eles usam garfo, faca e colher. Eles cortam com o garfo e com a faca, colocam a comida na colher, porque só a colher ele pode levar até a boca. Você olha isso e pensa, meu Deus do céu. Para eles aquilo faz algum sentido. É um pensamento estruturado, é a cultura dos caras. Para nós aqui não, garfo, faca e uma colher, sei lá, a gente come. O brasileiro ele não tem muita ele come, certo? Jesus ele sabia que existia um pensamento estruturado naquele rapaz. E ele pensa, tenho que mudar isso. Nós vemos isso semelhante numa outra história, não precisa colocar porque o texto é muito longo, vocês conhecem, eu vou explicar a história para vocês. Uma segunda história bem semelhante a essa, nós vemos no livro de Daniel, capítulo 3. Muito conhecido, não precisa colocar lá porque o texto é muito longo. Como que é a história? Um rei, ele constrói uma imagem, tá? Ou melhor, um rei ele dá uma ordem. Tá? Toda vez que alguém passar em determinado lugar, seja ele rico, seja ele pobre, seja sátrapa, seja quem for, tá? Tem que se ajoelhar, tem que se prostrar perante uma imagem. Tem que fazer isso daqui. Tem um rito a ser feito.
Tá? Existe um pensamento sobre isso, você deve fazer isso. Tá? E 3 moços, 3 rapazes, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, tem outro nome também, os 3. Esses jovens falam, não vamos fazer isso. O rei fala, estou só reduzindo a história porque é bem grande o texto bíblico. São 22 versículos no capítulo 3. Esses jovens falam não. O rei fala, então tá bom, eu vou jogar vocês na fornalha. Os jovens, então tá bom. Imagina que belo discurso, né? Eu queria estar lá para ver esse discurso. Então, vamos jogar vocês na fornalha. Não satisfeito, o rei aumenta ainda a fornalha. O rei fala, não, o seguinte, aumenta muito mais a fornalha dessa piazada aí. Aumenta esse negócio. Beleza? Aumenta a fornalha, ele pergunta de novo para a piazada, para os jovens. E daí? Mudaram de ideia? Rei, faz o que o senhor quiser. A gente não vai fazer isso daqui. As pessoas que chegavam perto da fornalha morriam queimadas, diz a história bíblica. Dizem os comentaristas do livro de Daniel. Que as pessoas que chegavam próximas à fornalha já morriam. Para vocês terem uma ideia. Inclusive algumas das pessoas que conduziram os 3 meninos, dizem os comentários bíblicos, os comentaristas bíblicos, dizem que as pessoas que levaram esses meninos perderam a vida, devido ao calor que estava ali. Eles entram nessa fornalha, misteriosamente, vamos usar a palavra misteriosamente, aparece um 4º homem nessa fornalha. Não eram 3, mas tinha um 4º ali. E esse 4º semelhante é filho do homem. Queridos, essa história é muito conhecida. Nós temos vídeos da Fateme sobre essa história. Por que nós temos vídeos da Fateme sobre essa história? Porque essa história, ela sempre foi proclamada como sendo uma maravilha de Deus, como um grande milagre de Deus. Certo ou errado? Todos nós aprendemos isso, cantamos músicas. Há um 4º homem na fornalha. Gabi sabe lá da Hillsong muito bem. Há um 4º homem na fornalha. E todo mundo estuda isso, lê isso como se fosse um grande milagre. Agora pare e esqueça essa parte do milagre. Não estou falando que não é importante. Não, é fundamental, é essencial. Essa teofania, essa manifestação de Deus ali. Mas não é isso que eu quero pegar. Pararam para pensar a confusão que isso gerou? Existia um pensamento na época que se arrastava durante 3.000 anos, que dizia o seguinte: se você desobedecer o rei, você vai morrer. Existia um pensamento de 3.000 anos que dizia o seguinte: se você entrar no fogo, você vai se queimar e vai morrer. Existia um pensamento de mais de 3.000 anos que dizia o quê? Nós somos criados pelo Deus tal, nós vamos morrer de tal forma. Existia um pensamento sobre a vida, sobre a morte. Existia um pensamento envolvendo tudo isso que passava de geração após geração. E após esse momento, toda a história tem que ser recontada. Imagine as pessoas, depois que eles saíram da fornalha, tinha toda a questão do milagre, que legal, isso é essencial. Mas imagina todo mundo colocando a mão na cabeça e pensando: cara, como é que eu vou explicar isso para meus filhos, cara? Cara, como é que eu vou explicar isso para frente? E aquilo que meu tataravô me explicou. Então, queridos, da mesma forma como aquele jovem, ele precisava de uma mudança de mente, e Jesus estava mudando a estrutura do pensamento dele, metanoia. Esses jovens estavam mudando a estrutura de pensamento na história, queridos. Cara, a história tinha que ser recontada. A história tinha que ser novamente analisada por causa desses 3 jovens. 3 jovens. É como se todo mundo falasse: agora vamos ter que recontar tudo esse negócio aqui, cara. E agora? A mesma coisa nós vemos aqui. Mudança de mente. Mudança de mente. Queridos, quando Jesus fala, voltando para aquele primeiro exemplo, ele fala: venda tudo e siga-me.
As pessoas podem pensar o seguinte: siga-me significa lei, esforço. Eu vou me esforçar para seguir Jesus. Seguir é lei, seguir é obra. Queridos, quando você olha a palavra siga-me ali, ela está dizendo união. A raiz da palavra siga-me ali, ela significa união ou ainda partilha, parte que representa algo. Vou voltar um pouco. Vai ficar legal no final essas 3 histórias juntas, eu garanto para vocês. Queridos, ali ele está dizendo o seguinte. O jovem veio, tá? Eu fiz tudo e não sou perfeito. Beleza. Jesus fala, venda tudo e siga-me. A maioria das pessoas pregam o venda tudo. O importante do versículo não é o venda tudo, é o siga-me. O siga-me significa o quê? Você esteja em união comigo. A partícula da palavra significa aonde eu tiver, você também está. Ou seja, você já é perfeito porque você está em mim. Você está procurando uma coisa que já está dentro de você. Só que a gente olha para esse texto apenas o venda tudo. E o final, ele chorou e não vendeu tudo, mas não. O importante é o siga-me, esteja em união comigo. Talvez você conseguiu tudo isso daí, mas não em união comigo. Pastor Pio ensina isso muito para a gente. Deus, ele só reconhece na tua vida o que ele te deu. O que ele não te deu, ele não reconhece. Temos até a história do filho de Abraão. Pegue seu filho, seu único filho, mas ele tinha 2. Por que Deus falou 1? Porque só um Deus deu para ele. O outro não foi Deus. Então, Jesus fala, venda tudo e siga-me. Aí está a perfeição. Já está dentro de você. Você apenas não sabe. Quando esses 3 estavam dentro da fornalha, o quarto estava neles. Por isso que nada aconteceu. Por isso que a palavra diz, se você passar pelo fogo, não queimará. Porque você está nele. Queridos, Jesus estava falando para ele, siga-me, ou seja, fique comigo. E onde você entrar, serei eu entrando. Esse é o segredo do Evangelho. Esse é o segredo. É você aceitar que Ele está em você, você está nele. Esse é o segredo. A palavra de Deus diz no Evangelho, aquele que o ama, que ande como Ele andou. Abrace o seu filho quando chegar em casa, da mesma forma que ele abraçaria. Trate a sua esposa em casa da mesma forma que ele trataria. Trabalhe segunda-feira da mesma forma que ele trabalharia. Faça isso. Você está nele. Você está nele. Esse é o segredo do texto. Talvez, queridos, o texto de Hebreus 1:3 agora faça sentido para todo mundo, faça um melhor sentido. Vamos ler esse texto por gentileza. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A majestade nas alturas, queridos. Queridos, quando você está nele, você é perfeito. Quando você está nele, você é perfeito. Não é praticando todas essas coisas que você acha. Vamos pensar da seguinte forma. Jesus estava dizendo assim, tudo o que você tem vale até aqui, ó, até o encontro comigo. Por isso que o título da mensagem é Vale até Jesus. Aquele jovem, ele via a vida dele de uma forma, até encontrar Jesus. Aquele jovem via as riquezas dele, até ele encontrar Jesus.
Aquele jovem entendia a família dele de uma forma até ele encontrar Jesus. Tudo o que você sabe, tudo o que eu sei, tudo o que todos nós sabemos, entenda isso e eu posso ir embora feliz. Tudo. Essa história tem uma terceira história ainda. Tudo o que você sabe, tudo o que você tem, só vale até Jesus. O que você acha que você sabe sobre amor, vale até Jesus. O que você acha que você sabe sobre finanças, vale até Jesus. O que você acha que você sabe sobre louvor, vale até Jesus. Até Jesus você tem um entendimento sobre as coisas. A partir do momento que você conhece Ele, o amor muda, o relacionamento familiar muda, o louvor muda, a forma como você trata as pessoas muda, a forma como você trabalha a segunda-feira muda, tudo vale até Jesus. É por isso que é antes de Cristo e depois de Cristo. É por isso que é antes dele e depois dele, queridos. Antes dele e depois dele não é tempo histórico. Antes dele e depois dele significa até ele as pessoas pensavam de uma forma, até ele as pessoas se vestiam de uma forma, até ele as pessoas se relacionavam de uma forma, até ele as pessoas vendiam e compravam de uma forma, até ele, depois dele, tudo mudou. Existem estudos científicos que dizem que perto do século I, queridos, o ar na Terra mudou, para vocês terem uma ideia, o oxigênio mudou depois dele. Existem estudos científicos que provam isso já. Existem estudos científicos que dizem que perto do ano 1, queridos, os planetas começaram a orbitar de forma diferente, para você ter uma ideia. Por isso que dia 25 de dezembro ou dezembro, seja lá o dia que você quiser pensar, não é aquele bebezinho nascendo, aquele bebezinho na manjedoura. Cara, é o universo se alterando porque ele chegou aqui. Não é uma... A gente lê a Bíblia, a gente de vez em quando não tem noção daquele negócio ali. Não era uma criancinha, não era manjedoura, não era só isso. Querido, os planetas começaram a orbitar de forma diferente, cara. O oxigênio alterou. Não existia amor no mundo até aquele dia. Não existia cura definitiva no mundo até aquele dia. Não existia purificação até aquele dia. As pessoas acordavam e iam trabalhar de um jeito até aquele dia. Vale até Jesus, até Ele. Depois dele tudo muda. Você começa a ver tudo de uma forma diferente. Você começa a entender, a partir de Jesus, que você é perfeito. Você é perfeito. Há 5 anos atrás, para ser exato, 5 anos e meio atrás, o pastor Pio começou a pregar e falar uma frase no culto: você é um sucesso, e ninguém entendia. E ele falava, você é um sucesso. Podem olhar no YouTube, mensagem de 5 anos atrás. Você é um sucesso, e todo mundo achava que ele era coach. Hoje todo mundo olha para aquilo 5 anos atrás e fala, ele estava certo. É isso mesmo. Você é um sucesso, você é perfeito. É isso. Vale até Ele. Vale até Ele. Queridos, nós temos um terceiro exemplo. Está em Filipenses, escrito de Filipenses, capítulo 3, versos 4 a 7. Agora você vai entender bem completo isso que eu estou falando com vocês, esse terceiro exemplo. Embora eu tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, apóstolo Paulo falando. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. É o mesmo Paulo, é sensacional. É o mesmo Paulo, é a mesma mensagem, é a mesma Bíblia. Só que um Paulo valia até Jesus. Depois de Jesus, é outro Paulo. Vale até Jesus. Toda a sua inteligência vale até Ele. Queridos, Paulo pegou cartas e foi perseguir pessoas. Paulo tinha toda uma história.
Paulo tinha todo um pensamento estruturado. Paulo sabia o que fazer. Paulo sabia a Bíblia de cor. Paulo dava dízimo 10 vezes mais. Paulo tinha sido aluno de Gamaliel da escola de Hilel, uma das escolas mais liberais do período, vamos pensar dessa forma, do período antigo bíblico. Paulo, ele sabia tudo bem visto, conhecia culturas, tinha negócios, esses negócios envolvendo tendas fazia com que ele viajasse e conhecesse várias culturas. Paulo sabia tudo que você possa imaginar, até que um dia na estrada para Damasco, ele vê uma luz, ele não vê Jesus. Tem pessoas que falam que ele viu Jesus. Não, ele não viu Jesus, ele viu uma luz. E isso era próximo do meio-dia. Agora vamos pensar comigo. Eu sempre falo isso e falo novamente. Queridos, no meio do deserto, meio-dia, parou para pensar o sol que estava? E parou para pensar que eles não viram o sol, eles viram a luz? Parou para pensar que a luz era mais forte que o sol? Você consegue imaginar o que ele viu? Era mais forte que o sol, ao meio-dia, no deserto. E o mais interessante, só ele viu. Os outros que estavam com ele não viram. Por que só ele viu e os outros não? Porque o chamado é individual, queridos. O chamado não é em grupo. Até ali era um Paulo, Saulo, se você quiser chamar dessa forma. Após aquele momento, está escrito no texto ali, tudo que eu achava que era riqueza, vale até Jesus. Tudo que eu achava que era perfeição, vale até Jesus. Tudo que eu achava que era ser um pai perfeito, vale até Jesus. Queridos, conseguem entender como que nós precisamos ter essa mente? Conseguem entender como que nós precisamos entender isso? Nós precisamos entender que tudo vale até Jesus. Queridos, como que eu posso explicar isso agora? Nós temos uma história bíblica muito conhecida. Muito conhecida. A história de Estevão. Já ouviram falar na história de Estevão? A história de Estevão é mais ou menos assim. Está em Atos, no livro de Atos, provavelmente próximo nos primeiros capítulos ali. Ali você consegue ver Estevão. Estevão cheio do Espírito Santo, ok? Ele começa a pregar. Eu não pedi esse versículo, não precisa colocar. Vou colocar ele agora, aplicar ele agora para vocês. Ele começa a pregar. A partir do momento que ele começa a pregar, as pessoas começam a acusar ele. Começam a fazer algumas acusações. O que era muito normal naquela época. Hoje isso não existe. Mas naquela época, começaram a acusar Estevão. Estevão vai a julgamento. Ele faz um discurso, que ele coloca toda a história dos hebreus naquele discurso ali. Discurso muito semelhante a de Pedro, de Paulo já inclusive. Tá? Não aceitam esse discurso. E ele é apedrejado. Lembram dessa história? Bem bonita. O mais interessante, queridos. O mais interessante. A noção que existia de dor era uma até Jesus. Nesse texto, você não escuta, em nenhum momento, Estevão falar sobre dor. Ele está sendo apedrejado e ele fala o quê? Senhor, em sua mão recebe meu espírito. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele não estava nem vendo as pessoas apedrejando ele. Ele estava vendo Deus e alguém em pé recebendo ele. É a maior honra que você pode receber. Jesus em pé. A noção, queridos, de sofrimento era um. A noção de morte era um. Até Estevão conhecer Jesus. Até ele ver Jesus. Quando ele viu Jesus, nada mais importava. Nada mais importava. Nada mais atingia ele. Nada mais, nada mais, nada mais. Estevão é como se ele estivesse passando pelo que ele estava passando. E ele não via aquilo. Ele olhava para Jesus. Queridos,
Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. As pessoas começaram a afundar no mar porque tiraram os olhos de Jesus. Olhe para Ele. Tudo que você sabe vale até Ele. Se você precisa comprar ou vender, pergunte para Ele. Se você precisa tomar alguma decisão, fale com Ele, vale até Ele. Tudo que você sabe, vale até Ele. Você pode ter feito 10 faculdades, vale até Ele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É Ele. É com Ele. Vale até Ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Paulo tinha um entendimento sobre as coisas até conhecer Ele, até ver essa luz. Pedro tinha uma história linda até conhecer Ele. Até conhecer Ele. Todas as pessoas tinham uma história, tinham uma família, tinham uma vida, tinham uma forma de pensar até Ele. As pessoas tinham um entendimento até Ele aparecer na fornalha. Quando Ele aparece, tudo muda. Tudo muda. Até você conhecer Ele, você faz o seu braço. Depois de você conhecer Ele, você faz porque Ele depositou algo em você. Esse é o segredo. Você não faz mais para você as coisas, você faz para Ele. É para Ele que você faz. Nós temos na FATEME um projeto que de vez em quando as pessoas não entendem. Ninguém entende esse projeto. Eu acho que por enquanto só eu e a pessoa que toca o projeto que entendemos o projeto. A FATEME, ela abriu agora gratuitamente para os presídios. Nós conseguimos fazer uma série de reuniões lá. O Evandro da Labona que nos ajudou, porque era praticamente impenetrável aquele negócio. Ninguém consegue entender como funciona aquilo. E nós achávamos que íamos ter 30, 40, 50 alunos, 50 detentos, 50 presidiários assistindo às aulas da FATEME de graça. Nós estamos com quase 700 nesse exato momento. Essa semana nós imprimimos 670 certificados para mandar para o presídio, para vocês terem uma ideia. 100% gratuito. 100% gratuito. Ah, Rafael, mas se fosse cobrado, vale até Jesus. Nós entendemos que é até Ele. Depois dele, faz do seu jeito, Senhor. Quem coordena esse projeto é um menino de 20 anos, um jovem. Aquele piá de óculos ali. Ele que está mudando a história dos presídios no Brasil. Porque existe um projeto agora, a gente pode ir para Brasília, esse é nível federal, a FATEME. Todos os presídios do Brasil. Contamos com as orações de vocês. Jovens entraram na fornalha e a história teve que ser recontada. Jovem veio até Jesus e a história tem que ser recontada. Jovens coordenando presídios e a história do Brasil vai mudar. A história do Brasil vai ser alterada. Queridos, vale até Jesus. Até Jesus a gente achava que tinha que vender para o presídio. Vamos vender? Não. Quando a gente percebeu que é Jesus, está aqui o governo do estado, pode tocar. Está aí. Se quiser ter 2.000 alunos, pode ter, a gente faz certificado. O importante é que o pastor Pio e todos os pastores, o Papa inclusive, é um dos que mais tem aula, estão ministrando e ensinando pessoas em todos os presídios no Paraná inteiro já. Francisco Beltrão em todos os lugares. Vale até Jesus tudo que a gente sabe, queridos. Tudo que a gente sabe. Finalizando, queridos, não quero falar muito tempo, porque eu sinto um cheiro de costela já aqui. Alguém está começando o churrasco de domingo. Finalizando, se o louvor quiser ir subindo. Quando estamos nele, queridos, quando conhecemos Ele, entendemos que as nossas credenciais não vêm pelos nossos esforços. A credencial, o crachá, ser perfeito, não vem pelo que você fez, mas vem pelo que Ele fez por você. Vem pelo que Ele depositou dentro de você.
Esse é o segredo. O segredo não é fazer para você chegar até Ele com uma lista igual esse jovem. O segredo não é fazer para você agradar o rei. Não. O segredo é o que Ele colocou dentro de você. Ele colocou dentro de você. Você já é perfeito. Você já é perfeito. Por último, queridos. Por último. Eu tenho mais 6 páginas para falar. Verdade. Por último, um texto fantástico, que é a sua credencial, está no Evangelho de João, escrito em letras garrafais, assim. Letras garrafais. Está no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Ali está a sua credencial. A melhor credencial de todas. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Já foi feito para você ser perfeito. Você não precisa fazer para ser perfeito. Você faz porque já foi depositado dentro de você. Uma história bíblica muito conhecida diz o seguinte: Jesus chega a um discípulo muito conhecido e fala: vá até a cidade. Eu vou resumir a história porque é bem grande. Também não está no esquema aqui. Ele chega para essa pessoa, Jesus, e fala: vai até a cidade, pegue moedas e pague os nossos tributos. História muito conhecida. Essa pessoa era Pedro. Tá? Pedro vai. Ele tinha que achar uma moeda na boca de um peixe. A história já é maluca por si só. Pedro vai ter que achar uma moeda na boca de um peixe para pegar e para pagar o imposto dele e de Jesus. Lembram dessa história? Vocês já perceberam que ele pediu para Pedro? Ele podia ter pedido para tantas outras pessoas. Só que Pedro era pescador. E Pedro, ele não era um simples pescador. Ele era o pescador. Imagine Pedro andando com vergonha na rua. Pedro andando com vergonha na rua. Pode deixar o texto de João 19:30 fixado, por favor. Imagine Pedro caminhando e pensando, com vergonha: eu já tive barcos, eu já fui um magnata da pesca, e agora esse Jesus aí pede para eu pegar um peixe, abrir esse um peixe, pegar moeda e pagar imposto. Imagina Pedro se escondendo das pessoas que pescavam, para as pessoas olharem para ele e falar: viu? Você tinha barcos de pesca, começou a seguir esse tal de Jesus, agora você tem que pescar um peixe para pegar uma moeda. Está vendo como tua vida é desgraçada? Está vendo? Pedro, ele vai com vergonha, se escondendo. Pega esse peixe, pega a moeda, vai, paga o imposto. Quando você pagava o imposto naquela época, você recebia uma espécie de recibo, não necessariamente um recibo de papel igual nos dias de hoje, mas você recebia como se fosse algo semelhante a uma cerâmica escrito que você pagou imposto, um símbolo do pagamento. Ele recebe isso, ele não vê o que está escrito, ele coloca no bolso. E ele: por que Jesus fez eu fazer isso? Algum tempo depois, Jesus vai à crucificação e ele disse: está consumado. Pedro ainda não tinha visto o que estava escrito naquela cerâmica que ele tinha recebido. Quando ele tira do bolso e está escrito: está consumado, porque ele tinha pago o imposto. Era a lição que Pedro recebia. A tua ideia sobre pesca vale até aqui. A partir do que eu coloco para você, tudo está consumado. Não é mais a quantidade que você pesca, mas é o único peixe que você pesca. Porque esse único peixe você não pescou pelo seu esforço, mas você pescou sabendo quem você é. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E o fato de você ser perfeito nele faz com que toda a história seja recontada. Tudo seja recontado.
Tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas. Não é o que você tem, mas o que Ele depositou em você. Tudo o que você sabe vale até Jesus. Depois dele você conhece o amor verdadeiro. Depois dele você conversa com seu irmão de outro jeito. Depois dele cada decisão do dia a dia é de outro jeito. Vale até Jesus. Antes dele e depois dele.